caro aluno, seja muito bem-vindo ao seu curso de Pentaho PDI comigo, com o Grimaldo Oliveira. Primeiro eu quero agradecer a você por estar aqui fazendo esse curso comigo, um curso que é visto e é trabalhado por pessoas do mundo inteiro. Pentaho PDI é a ferramenta mais famosa para carga de dados do mundo. Então, se você quer aprender a trabalhar com ela, você vai aprender a trabalhar com uma ferramenta que é utilizada em larga escala por todas as empresas do mundo. Especificamente aqui no Brasil, ela é utilizada em diversas organizações e todo mundo quer trabalhar com Pentaho PDI. Então resolvi fazer esse curso. Vai ser um curso muito dinâmico, um curso com bastante prática. Espero trazer para você tudo que o Pentaho PDI pode fazer no seu dia a dia. É claro que um curso, ele não vai resolver tudo que você tem na sua empresa, mas a ideia do curso é que você tenha um conhecimento abrangente sobre a estrutura, sobre os componentes e que você venha desenvolver um grande trabalho. Estou com muita felicidade, muito confiante, muito alegre de você estar aqui comigo e vamos fazer um grande curso, ok? Bem, vamos falar um pouquinho do Pentaho PDI até para que você compreenda quais são as funcionalidades, para que ele serve. Então, o Pentaho PDI, ele é uma ferramenta de integração de dados, é uma ferramenta de código aberto. Então, ela permite com que você trabalhe com o que a gente chama de transformação e carga de dados. Ela é uma ferramenta de ETL. E ela pode utilizar diversas fontes para isso, tá? Então, a gente pode utilizar uma fonte específica para ler e uma fonte específica para destino, para que você grave as informações. Você vai ver que tudo que você faz, você vai trabalhar com o que a gente chama de fluxo de dados, tá? Um fluxo de trabalho para dados. Você vai importar os dados, transformar os dados, usar os dados para que ele possa fazer alguma utilidade, para que ele possa resolver algum problema. E aí depois gravar isso em uma determinada base ou na própria base que você está trabalhando e possa ser carregado para trabalhar com sistemas ou para usar uma ferramenta de visualização, para utilizar uma ferramenta de ciência de dados. Então o Pentaho ele é o meio entre a leitura do dado, aquele trabalho de transformação e a carga final. Então é uma ferramenta de ETL. Como eu falei, é uma das mais populares do planeta, ela é de código aberto. Existe a parte Enterprise, que é a parte paga, existe a empresa Hitachi, tá? Ela é a empresa que bota para frente o Pentaho, mas a gente vai trabalhar com a parte de código aberto, a parte gratuita, que muitas empresas utilizam e não tem problema nenhum, tá? O PDI, basicamente, você vai ver que é uma ferramenta extremamente profissional, então muito fácil de você utilizar. E você vai ver que você vai poder automatizar o processo de integração. Então aqui no próprio PDI a gente vai mostrar isso. Você vai criar os jobs. Esses jobs, depois você pode automatizar com outra ferramenta, mas assim, você vai ver que os jobs, você orquestra essas cargas de dados. Você vai ver isso. E ele fornece muitos recursos avançados sobre limpeza, filtragem, análise e agregação de dados completo. Se você quer uma ferramenta para trabalhar o dado, preparar o dado, você está trabalhando com uma ferramenta mundial, uma ferramenta que todo mundo quer utilizar, que é o Pentaho PDI. Bem, eu sempre gosto de colocar alguns sites importantes. Como eu falei, não se resuma ao curso, procure conhecimento, vá aos sites. Então eu coloco um site aqui específico do SourceForge para você conhecer o projeto do Pentaho e onde é que estão os arquivos para você fazer download. Você tem a parte de documentação, aí eu vi na Hitachi, tá? Para que você pudesse conhecer a documentação mais profunda. Então é importante que você vá no site conhecer a documentação, conhecer as outras ferramentas, porque não se resume só ao PDI. O Pentaho é uma gama de ferramentas, então você pode conhecer essas ferramentas e trabalhar com elas. Vou ter o wiki aqui, porque é importante você conhecer a origem, como é que funcionou no passado. Ela já tem muito tempo, é uma ferramenta de muito tempo e veio se transformando. Então hoje ela já está com um nível profissional assim incrível e muita gente está utilizando, tá, profissionalmente. Então vamos lá, vamos entender como o Pentaho PDI ele é executado. Ele tem uma arquitetura por trás, essa arquitetura é toda embarcada no Java. Então assim, você vai rodar um programa em Java, então você vai ter que instalar o Java aí. Hoje é muito comum, fácil. A gente vai ver a instalação aqui nesse curso, mas você já tendo o Java instalado e a versão de acordo com aquela instalação do Java, ele vai rodar sem problemas. E você vai construir duas coisas importantes dentro da arquitetura do Pentaho PDI. Pipelines,
que são as transformações, né, que você vai construindo essas transformações à medida que você vai entendendo e preparando o dado, e os jobs, que são os fluxos de trabalho para que você possa executar geralmente os pipelines. Tá? Você pode executar vários pipelines ou pedaços desse pipeline. Então a gente vai aprender a trabalhar tanto com jobs como com os pipelines. Então, falando um pouquinho mais, para a gente adentrar sobre o Pentaho PDI, ele era conhecido no passado como Kettle. Então, traga um pouquinho da história, né? Como é que ele foi construído. Então, era muito comum a gente chamar ele de Kettle. Já falei que ele é uma ferramenta integradora, código aberto, para diversas fontes. Mas eu trago algumas características específicas dele que eu acho que é imbatível. Base de dados. O PDI suporta uma ampla variedade de fontes de dados. MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, ele tem, né, o DBC, o JDBC para tudo, basicamente. Você tem bancos NoSQL, MongoDB, Cassandra, HBase e outras fontes como CSV, Excel, XML, JSON. Ele é preparado para ler diversas fontes, diversas, tá? E pode também ter componentes, ele tem componentes para fazer gravação desses resultados. Ele é muito, gente, mas muito utilizado para Data Warehouse. Então, assim, esse curso específico é de integração de dados. A gente não vai ver Data Warehouse aqui. Mas ele tem diversos componentes de Data Warehouse. Então, ele tem uma variedade de plugins para quem quer aprender Data Warehouse. Eu tenho diversos cursos, né, para que você possa aprender Data Warehouse. Tem o curso de modelagem, tem o curso de outras ferramentas. A irmã do Pentaho PDI, que é o Apache Hope. Então, assim, você pode aprender Data Warehouse com essas ferramentas, ok? Então, assim, é importante que você conheça que existe plugin para muita coisa. Então, tem plugin para DW, criar uma solução completa de DW e fazer com que você construa as famosas fato e dimensões, tá? E você possa utilizar esses recursos de fato e dimensões na construção da sua visualização, do seu BI, né? Do que você quer trabalhar. Forte em tratamento, então ele tem base. Importante isso, base para qualquer coisa. Data Warehouse, componentes assim principais e robustos, e tratamento. Esse é o foco do nosso curso, tratamento e integração de dados. Então você vai ver alguns componentes importantes para que você possa usar no seu dia a dia. Então o PDI permite que você aplique diversas técnicas de tratamento, como limpeza, deduplicação, normalização, enriquecimento e validação. Então, para integração, que é o foco do nosso curso, PDI fantástico, excepcional. Falar um pouquinho dos pipelines. Eu estou dando um destaque a essa teoria porque é importante. Não adianta a gente adentrar na ferramenta se você conhecer qual é a finalidade dela. Então, assim, vamos falar realmente as suas finalidades. Então, vamos destacá-las. Então, pipeline. Na verdade, você vai ver que você tem alguns componentes. Então, você vai ter uma composição de ações e links aqui, alguns componentes, né, para que você possa desenvolver o seu pipeline. Esses componentes são interligados. Você vai ver que há umas setinhas que interligam. Essas setinhas se chamam Hope, tá? Você deve estar se perguntando, poxa, esse nome Hope, essa ligação. Existe a ferramenta Apache Hope, que é derivada também do PDI. Então essa ligação já se chama Hope, tá? E aí você vai poder fazer as suas operações de limpeza, de ajuste aqui, ó. Por exemplo, eu fiz uma leitura, vou fazer um ajuste, um filtro, depois eu vou gravar isso em um output. Ou se der errado esse filtro, eu vou gravar em outro output. Então assim, você vai ver que as transformações são os quadrados, né? Basicamente essas setinhas são os hopes. E aí você vai poder usar todos os componentes para que você possa gerar o seu pipeline. Pipeline é um conjunto de transformações. Então aqui você começa a entender como é que funciona a filosofia do PDI, né? Então um conjunto de transformações dá origem a um pipeline, ou seja, uma carga de dados, certo? A uma execução desse fluxo para que você possa tratar o dado. E aí vem os jobs. Os jobs já está ligado muito à questão do sequenciamento dessas operações do pipeline. Geralmente a gente desenvolve os pipelines, vai para os jobs e orquestra a execução dele. Então pipeline 1 faz um determinado ajuste no dado, pipeline 2 faz outro ajuste no dado. Então assim, você pode quebrar em pipeline. Geralmente a gente faz isso. Você não bota tudo no pipeline, porque pode ficar muito pesado. Então é importante que você quebre. Então você vai quebrar em jobs, né? As ações aqui, ó, representam os pipelines que você vai trabalhar. Então você vai ter um pipeline para determinada ação, outro pipeline para determinada ação, outro pipeline para determinada ação. Vai ver que você tem aqui nos jobs
uma forma de você sequenciar. Então você vai ver uma sequência, tá? Uma orquestração. E você vai colocar ações onde você vai poder dizer, se foi bem sucedido, faça tal coisa. Se for mal sucedido, faça tal coisa. Então ele permite isso, o PDI permite isso, permite que você cheque se aquele pipeline resultou em algo ok ou não. Então a gente vai começar a trabalhar com PDI. Então jobs, pipelines tem que estar bem claro na sua cabeça. E não se preocupe, se tiver qualquer dúvida, escreva para mim que em 24 horas eu lhe escrevo. Bem, para a gente começar a trabalhar, você vai ter que instalar, mas eu queria falar isso antes para facilitar para você. Quando você baixar o Pentaho, começar, né, a operacionalizar, você vai encontrar um programinha aí de execução, que é o Spoon Console.bat. Você vai ver que o Spoon bate, e tem o Spoon Console. Eu gosto do Spoon Console porque ele mostra tudo que vai ocorrendo. Note que aqui tem um Java, ó. O Java para quê? Para que eu possa carregar o PDI. Eu preciso do Java. Então você vai executar esse console.bat. Se ele não carregar, você vai ver aqui no console algum problema. Então gosto de usar o console, tá? Use o Spoon console.bat. Tem o Spoon.bat, mas use o console, ok? Então a gente vai executar ele para chamar o PDI. PDI é essa lindeza aqui, ou seja, olha como o front-end dele, a parte de entrada é super clean, super limpa. Você já tem aqui a parte das transformações de jobs, as transformações onde você vai construir o pipeline, essa interface. Você tem uma série de opções lá, ó, informando como é que você pode criar uma transformação, um novo job, a documentação está aqui. Você quer ler mais? Vem aqui no Learn e aprenda isso. Tem um marketplace, tem um marketplace com plugins de extensões e notícias do Pentaho. Então ele dá essas opções na hora que você começa a trabalhar com o PDI. Ele abre essa tela e aqui, ó, a gente começa a trabalhar com jobs e as transformações. Está bem clean, bem fácil. É abrir e trabalhar. Super, super tranquilo. Você tem alguns menus principais. Eu gosto de falar, esses menus são simples, são poucos, as ações são bem diretas. Então tem um menu auxiliar, esse menu específico para salve e abertura de pipelines de jobs, bem fácil. Esse menu aqui principal, que é o menu mais completo para que você possa gerenciar os seus projetos, gravar informações, né, ter as ações, né? Então ele tem um menu, mas você vai ver que você vai fazer tudo aqui exatamente nesse menu de construção. Menu de construção, você vai encontrar o design e a parte de view das transformações e dos jobs. Então você vai fazer isso de uma forma tranquila. Você não precisa decorar nada. É um menu simples, é um menu fácil de você trabalhar. E aqui é que você vai gerenciar tudo. Transformações e jobs. Transformações dos pipelines e os jobs das execuções dos pipelines. Ok? Pronto. Chegou o momento de você fazer a instalação do Java. Bastante calma nessa hora. A depender de quando você esteja vendo esse vídeo, o Java pode ter alterado, tá? Aqui um exemplo do Java 1.8, mas você pode estar na versão 11 ou versões mais adiantadas, tá? Você tem que baixar o Java. Então, baixe um Java, você pode baixar mais de um também. É o JDK, vá nesse site específico da Oracle, né? E você faça abaixo, você vai ver o vídeo, logo depois dessa aula você vai ter o vídeo de instalação do Java, instalação do PDI, ok? Você vai baixar o Java e fazer a instalação. Depois você baixa o PDI. O PDI é mais fácil ainda. Você tem aqui, neste momento, estou falando, cara aluno, neste momento você tem essas versões. Você pode ter outras versões mais avançadas. No SourceForge você vai ver todas as versões do Pentaho. E aí, quando você descompactar tudo bonitinho, tá? Quando você abrir lá a pasta, você vai ver esse console.bat. Óbvio que tem que estar ligado com o Java. O Java tem que estar instalado primeiro. Depois vem e instala o PDI. Tem que ser nessa ordem, tá? Sem Java você não vai conseguir rodar. Então é importante que você tenha foco nisso. Primeiro Java, depois o Pentaho PDI, ok? Pegou a visão? Logo em seguida, é importante, mas muito importante, que você vá no seu sistema Windows. Esse curso aqui é para o Windows. Então você vá lá no seu sistema Windows, nas variáveis de ambiente e crie uma variável de ambiente Java Home. E aí aqui você vai botar o caminho do Java, o JDK. Então aqui, ó, o caminho nesse caso aqui está o 11. Então você vai botar o caminho específico, ok? Você bota esse caminho, ele vai encontrar informações. Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Ele vai encontrar informação
para poder executar o Spoon console.bat. Então, ficou ligado nisso? Preciso do Java, preciso baixar o PDI, preciso colocar a variável de ambiente, o Java Home, senão não vai funcionar. E geralmente os alunos, eles quebram muito a cabeça nessa etapa, tá? Muito, mas muito mesmo. Ok? Cara aluno, vamos parar aqui para a aula não ficar muito longa. Depois a gente vai começar na próxima aula. Você vai ver a instalação. Depois das instalações a gente começa a ver o nosso primeiro trabalho de integração. Ok? Muito feliz por você estar aqui. Não tenha dúvida, escreva para mim, em 24 horas eu respondo. Sou uma pessoa muito acessível, tá? Fique tranquilo, eu quero que você faça um grande curso de Pentaho PDI, ok? Por quê? Porque é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo. Todo mundo quer aprender Pentaho PDI, tá bom? Um grande abraço, te vejo na próxima aula.